Neste vídeo quero tratar de uma distinção bem importante dentro do aprendizado de línguas pelo método natural. A utilização de gramática e tradução e a contraposição em relação ao método gramatical, ao método de tradução utilizado para aprender uma língua. Ou seja, uma coisa é, ao longo do processo de aprendizado, nós nos utilizarmos da tradução para algum fim e do estudo gramatical, e outra coisa é adotar o método gramatical e de tradução para o estudo das línguas. O método natural visa nos fazer com que adquiramos uma língua por meio da compreensão daquilo que é repassado para nós. Então, o princípio é o seguinte: a partir de um contexto que nos expõe palavras, estruturas, sons que são compreensíveis, nós conseguiremos, ao final de um texto, de um capítulo, por exemplo, entender quais são as regras gramaticais que estão sendo ali ensinadas e entendê-las em contexto, né? Ou seja, não somente como regras que eu preciso memorizar e ter como que uma tabela na minha mente, e quando eu estiver lendo ou utilizando a língua, eu recorrerei àquela tabela e aí sim conseguirei falar ou escrever ou entender uma leitura corretamente. Mas já tendo adquirido o contexto, tendo domínio e recebendo bastante informação sobre aquela regra que vai ser ensinada, eu posso ser levado à conclusão de como ela funciona numa determinada língua. Então, esse é o princípio que nós chamamos da indução contextual, né? O qual se relaciona bastante com a tese do linguista Stephen Krashen a respeito do comprehensible input, ou seja, do input compreensível, pelo qual eu aprendo línguas ou adquiro línguas. Este é o verbo próprio utilizado pelo Krashen. Eu adquiro uma língua entendendo-a, ou seja, por meio da compreensão da mensagem que está sendo transmitida a mim. Aos poucos eu vou conseguir adquirir a língua, muito mais do que ouvindo e repetindo somente, ou tentando falar naquela língua, ou somente lendo em voz alta, ou copiando uma mensagem que foi escrita, ou seja, técnicas que são utilizadas na maior parte da aprendizagem de línguas nos nossos tempos, mas cujos resultados não são tão eficientes quanto alguém que está aprendendo por meio da compreensão daquela língua. Então, com essa distinção inicial, nós podemos passar para o segundo ponto, que é: teria a gramática algum papel nesse aprendizado? E sim, a meu ver, o estudo gramatical tem um papel, mas ele é muito mais como um modo de ordenar e aprofundar aspectos de alguém que já está desenvolvendo um conhecimento sobre a língua. Ou seja, uma pessoa começou já a estudar, está no nível intermediário para um nível avançado e deseja sistematizar, deseja ordenar tudo que foi aprendido a respeito da gramática ou revisar um ponto ou outro. Nesse momento, eu acho que vale muito a pena pegar alguma gramática, como nós temos no português, né, a gramática do Napoleão Mendes de Almeida, e consultar alguns pontos, a fim de que, por meio desta regra que é geral e já tendo a bagagem para entendê-la em contexto, nós possamos polir o nosso entendimento e tê-lo de modo bem claro, né, sobre de que forma foi normatizado, foi postulado como uma norma gramatical da língua, no caso do exemplo, o latim. Porém, antes disso, a meu ver, não
não é um método tão útil assim, né? Algumas pessoas podem pegar uma gramática a fim de tirar uma dúvida ou outra, especialmente se já estudaram profundamente a gramática da própria língua. Mas até no estudo da gramática da própria língua, isso só é feito depois de ter entendido, já saber falar a sua própria língua, né? Então, é muito mais fácil. Se a gente faz um juízo do ponto de vista, olha, do português eu consegui entender bem a gramática, ou consegui entender melhor a língua estudando a gramática. É verdade, mas tu já tinhas uma bagagem, já tinhas um caminho com a tua língua. Por causa disso, isso se torna muito mais fácil. Ou seja, tu tens mais exemplos para utilizar aquelas regras e conseguir contextualizá-la, né, ou contextualizá-las. No caso de uma segunda língua, isso não vai acontecer da mesma forma. Por isso, é preciso que tenhamos essa exposição, né, esse input, ou seja, precisamos receber essas informações, né, e aos poucos vamos sistematizando-as e, se for por meio de um método, mesmo que tenha essa preocupação, essas informações vão sendo apresentadas de modo compreensível. E eu digo compreensível, né, numa faixa de 95% a 100% de entendimento, né? Menos do que isso já é uma recepção que nós falamos ser um pouco mais difícil. E menos ainda, menos de 90%, por exemplo, já é muito doloroso, né? Ouvir algo ou tentar ler algo não compreendendo 10% ou 20%, 30% é muito doloroso, e é um caminho que eu acho que pelo qual não devemos caminhar, porque isso não vai nos ajudar, mas vai causar muito mais frustração. E quanto mais frustrados nós estamos, mais difícil se torna aprender uma língua. Essa é outra parte da explicação do Stephen Krashen. Existe um filtro emotivo que é muito importante de ser preservado. Ou seja, se esse filtro está fechado, se nós estamos ansiosos, se estamos preocupados, se estamos com medo, tímidos, nós não conseguiremos aprender tão bem uma língua, desenvolver tão bem o nosso conhecimento acerca dessa língua, né? E quem nunca passou pela experiência de ficar muito, muito nervoso quando tem de apresentar, quando tem de falar em outra língua, ou chegar numa situação em que está em outro país e passou um tempo estudando a língua daquele país e lá não consegue falar nada, dá um branco, né? As emoções contam bastante para que a gente tenha essa fluidez, tanto na fala quanto na leitura, na exposição de modo geral. Então, considerando, né, esse ponto sobre a gramática, que a meu ver funciona dessa forma, ou seja, nós podemos, sim, fazer um estudo mais profundo, mas isso num nível intermediário e avançado a título de sistematização. Um outro estudo da gramática é o estudo da gramática em si mesma, né? O que é outra coisa. Não tem tanto a ver com a aquisição de uma língua, mas mais do estudo da gramática quase que ao modo filosófico, ou seja, de considerá-la em suas regras, considerar os fundamentos destas regras, relacionar com a filosofia ou com a metafísica, que foi algo feito quanto à gramática considerada universalmente, né? É um modo de estudar gramática, mas não é a gramática enquanto instrumento que vai nos auxiliar a adquirir uma língua. São estudos distintos de um objeto, de um único objeto, mas modos distintos de abordá-lo. O que acontece com quase todas as artes e ciências, né? Nós podemos estudar de diversos modos a depender dos nossos objetivos. Já dei o exemplo aqui no canal a respeito da lógica. Em aprendê-la enquanto uma arte liberal, é diferente de estudá-la em si mesma, do ponto de vista teórico. E ainda como uma arte liberal, nós podemos estudá-la enquanto ela é aplicável para as ciências e a filosofia, enquanto ela é aplicável para debates, enquanto ela é aplicável para conversas, ou seja, são modos distintos de utilizar um mesmo instrumento, mas se aplica a situações distintas. Isso acontece com
novamente, todas as ciências e artes, ou quase todas, em que nós podemos vê-las sob aspectos distintos. Então, a gramática tem esse ponto, e eu acho que dentro do estudo pelo método natural, para aprender uma língua, ela tem essa finalidade, ela tem essa função. E a tradução? Aqui entro num campo bem discutível e em que cita em que os ânimos são bem requisitados, digamos assim, né? Há muitas pessoas com muitas oposições fortes e uma contraposição fortíssima que, a meu ver, não há de termos, né? O que melhor funciona para alguém e o método pelo qual a pessoa consegue realmente entender uma língua sem dar murros em ponta de faca é o que vai realmente funcionar para cada um, né? Então, o que digo aqui estou compartilhando apenas uma experiência com algo que faço com os meus alunos, já vivi, algo que deu certo, que não deu certo, mas não viso postular um único modo e únicos exercícios pelos quais as pessoas vão aprender as línguas. Na verdade, esse campo ainda é muito obscuro. Como conseguimos adquirir as línguas, né? Parece que há um fenômeno pelo qual nós recebemos a informação, recebemos uma quantidade X de vocabulários, de frases na outra língua, e em um certo momento vira uma chave e nós conseguimos falar, conseguimos ler fluentemente, mas de que forma isso se explica, né, do ponto de vista empírico, eu não sei. E muito provavelmente as pessoas que estão estudando ainda têm muita dificuldade de explicar de que forma isso se dá, certo? Então, do meu ponto de vista, é muito mais da prática de como isso vai funcionar e do que tentar explicar todos os mecanismos por trás desse fenômeno. Mas então, quanto à tradução? Bom, existe uma tradução que é com o que nós mais estamos acostumados, que é simplesmente tomar um texto em outra língua, traduzir palavra por palavra. Se queremos traduzir um texto a fim de divulgá-lo, de publicá-lo em nosso idioma, ok, esse pode ser um primeiro passo, e eu acho que é um primeiro passo utilíssimo. Ou seja, temos de traduzir literalmente na ordem em que é apresentado e depois começar a reestruturar as sentenças, reestruturar as frases, adequá-las melhor ao nosso próprio idioma, a construir na ordem em que é aceitável em nosso idioma para que aquela frase, aquele parágrafo tenha sentido. Mas esta é uma técnica para traduzir, ou seja, para que nós possamos publicar, divulgar uma obra em nosso idioma. Outra coisa é o uso da tradução ao longo da aprendizagem de um idioma, para adquirir um idioma. E nesse segundo ponto, utilizar-se da mesma técnica pela qual nós vamos publicar algum livro me parece problemático e me parece ser um ato como que dar murro em ponta de faca, porque nós vamos ter uma dificuldade tremenda de fazer isso. Precisaremos de muito tempo buscando as palavras, as traduções, os significados possíveis, tendo muitos dicionários ao nosso lado, não lendo com fluência, não desfrutando do prazer que é conseguir entender aquilo que estamos lendo. Ou seja, a meu ver, não há muito proveito nesta técnica. Mas há muitos livros que a propõem. Muitos livros que propõem este método. Então, por exemplo, eu tenho aqui um livro comprado na Itália chamado Utili Ora, o qual propõe a crianças crianças e adolescentes, o estudo da língua latina, da morfologia da língua latina,
com exercícios de tradução. Então, nós temos um texto em latim, depois um texto em italiano, e o objetivo é fazer a tradução do texto. Então, começando falando sobre Ulisses, Odisseu. Ulisses rex Ithacae connuxore Penelopa et filio Telemaco Felix vivebat. Agamemnon Graecorumque principes Ithacae regen ad urbem Troiam in Asiae littoracitam duxerunt. Ante priami Moenia decenanos mansit et saepe pugnavit apud Graecos milites mox clarus fuita multis dolis. E agora a função do estudante é traduzir ao italiano. O problema de fazermos assim é porque nós estamos treinando muito mais a capacidade de adquirir um produto, de confeccionar, digamos, um produto que vai ser publicado depois. Se o nosso objetivo é adquirir a língua, nós estamos fugindo dessa aquisição. Porque ao ler uma palavra em latim, eu não pensarei necessariamente no que ela significa, mas em qual palavra é idêntica ou próxima na outra língua. E a partir da outra língua, eu conseguirei ver o significado, ver a coisa apontada por esse signo, por esse símbolo, que é a palavra. Então, eu não estarei nem entendendo diretamente o texto que está ali proposto, nem adquirindo a língua na qual está o texto, mas apenas estarei desenvolvendo essa habilidade de olhar uma palavra numa língua, ver de que forma eu poderia traduzir para outra língua e ali escrever. E ao final eu terei um texto que vai ser compreensível a partir da segunda língua, certo? O mesmo vai se dar quando eu tenho em seguida um texto em italiano. Então a função, ou a gente pode falar do português, é meramente pegar do italiano, passar para o latim. Mas o problema é que se o exercício for isolado, for tomado isoladamente, ao final o que eu vou ter? É somente uma compreensão da língua latina por meio do italiano ou por meio do português. Então, a todo momento em que eu estiver com um texto diante de mim, eu vou lê-lo e depois traduzi-lo ou traduzi-lo enquanto eu leio. Essa é uma leitura muito difícil, muito penosa e que, a meu ver, nos desestimula, porque nós começamos a pensar, por que eu estou fazendo isso? Se eu tenho de traduzir, não é melhor eu ler diretamente uma tradução? Né? E é um questionamento válido se a tradução se reduz a fazer esse tipo de atividade. Tem outro livro aqui que propõe algo parecido, que é este livro bem conhecido nos Estados Unidos, Willock's Latin, na 6ª edição, e nós temos textos aqui de Cícero, textos de Virgílio, de vários escritores em latim, e nós devemos traduzir tendo alguns vocabulários traduzidos já. Bom, o problema me parece ser o mesmo. Eu não estou adquirindo a língua, mas um meio mais dificultoso de entender na minha própria língua ou na outra língua que eu já domino. E de que forma a tradução poderia ainda assim ser utilizada, mas como uma técnica que compõe o aprendizado pelo método natural? Essa forma existe? Algumas pessoas dizem que não, certo? Mas eu acho que há. E há em 2 ocasiões. Vejam que essas ocasiões não são a finalidade do estudo da língua, mas elas são instrumentos pelos quais nós vamos aprimorar este nosso estudo. Né? E isso, a meu ver, se dá especialmente para quem está começando a estudar uma língua. Em um primeiro aspecto, nós temos a tradução como uma comprovação do entendimento.
Esse é um ponto bem discutido dentre os linguistas, dentre os latinistas, principalmente porque pode parecer que a pessoa está roubando, digamos assim. Ou seja, não, eu vou traduzir e vou comprovar se eu entendi, mas eu quero entender a língua mesmo. Esse é um exercício que pode ser utilizado em ocasiões bem específicas, né? A meu ver, como um último recurso, após o professor ter segurança de que o aluno compreendeu na língua latina ou na outra língua que está sendo estudada, e aí ele pode lançar mão deste instrumento, né? A tradução, ou seja, depois que o aluno já compreendeu, foram dados vários contextos distintos, como um acréscimo nesse entendimento para firmar uma base ainda melhor, aí podemos nos utilizar da tradução. Isso é necessário? A meu ver, não é. Tanto é que eu já estudei outras línguas pelo método natural, sem recorrer a este exercício. Mas ele existe. E alguns professores, como o próprio Luigi Miralha, que organizou uma série chamada Via Latina, Docce ou Via Latina, fala, né, sobre a utilização deste recurso. Então, a meu ver, não é algo que deve ser tomado com total desprezo, mas também não é um ponto principal, né? Então, para falar que há essa possibilidade. A outra possibilidade, que aí precisa ser testada mesmo, ser testado mesmo, é uma possibilidade de tradução que é difundida pelo Luc Ranieri, né? Um americano acerca do qual eu já comentei aqui no canal, em especial na técnica do Scriptorium, mas que fala sobre o aprendizado de línguas de modo geral. Ele, no seu canal Polymathy, que é um canal secundário, né? O canal principal é o Scorpio Martianus, em que ele fala sobre a língua latina, mas nesse outro canal, Polymathy, em que ele trata de vários temas, né? Ele tratou também sobre a tradução em vários vídeos. Em um mais recente, Is Translating Cheating, em que ele está questionando sobre se traduzir é roubar, né? É trapacear de alguma forma no estudo da língua e de que forma isso pode nos ajudar. E ele propõe um método bem interessante, algo que eu já havia ouvido falar, né, por outros professores de línguas, mas não tomei com bons olhos, na verdade. Eu tinha a mesma percepção do Luke. Ou seja, será que eu não estou trapaceando ao invés de realmente compreender? E se a tradução se reduz a um dos passos, estaremos trapaceando, não vamos colher frutos, mas se ela tem um fundamento e passos mais interligados e com sentido, então a gente consegue entender. E de que forma, né, isso se dá? A tradução aqui não é a tradução feita por quem lê, mas é tomar um livro bilíngue e, a partir dele, desenvolver um método de leitura. Isso é interessante para quem está começando a ler, a estudar uma língua, segundo o Luke, e eu acho que realmente é bem interessante. Eu já fiz isto também, né, em especial com o grego, precisa se acostumar, precisa se aproximar, familiarizar com os sons da língua, por mais que não tenha uma pronúncia ainda bem sólida, bem constituída, e com a estrutura da língua, com a sintaxe, né? E de que forma isso se dá? Por meio de 4 passos, né? O primeiro é a leitura em voz alta, isso é muito importante, a leitura em voz alta do texto traduzido, do texto numa língua que nós compreendemos. Então, isso é até interessante porque se já compreendes outra língua, podes utilizá-la para aprender uma terceira, digamos assim. Não totalmente, mas ela pode ser um recurso, se bem compreendes esta língua. No meu caso, por exemplo, se eu quero aprofundar o meu estudo do grego, e é algo que eu ainda desejo fazer, eu posso utilizar-me do latim e tomar um texto bilíngue em latim e em grego, e primeiro ler no latim
Ou, se eu desejo, como algo que eu farei nos próximos dias, estudar novamente o italiano, eu posso fazer com auxílio do próprio latim, né? Então, ir para o latim em primeiro lugar e depois vou ao italiano. E assim, com o inglês, posso fazer a mesma coisa, ou seja, a partir do inglês entender uma outra língua, como o alemão, e o português entender uma outra língua, aprofundar meu conhecimento no latim, enfim. Então, o primeiro passo seria esse, né? Ler em voz alta na língua que nós já conhecemos. O segundo passo é ler na língua original, na língua que desejamos estudar, né? Em geral, é um texto original que foi originalmente escrito naquela língua. Então, depois de ter lido na nossa língua, na língua que compreendemos, vamos ler na outra língua. Paramos por aí? Não. Um grande problema, né, e a crítica é devida se paramos neste ponto. Se tomamos este método como eu vou ler na língua que eu já conheço e vou ler na outra língua e ok, pronto, parei por aqui. Nós não temos muitos frutos, né, se paramos aí. Por quê? O objetivo deste método é que, por meio de um entendimento, em primeiro lugar, na nossa língua, um entendimento dos personagens, do contexto, do que está acontecendo, tendo as imagens de tudo que está acontecendo em mente, possamos ler na outra língua, na língua original, e compreender alguma coisa, né? Ou seja, receber uma mensagem que é compreensível. É como se nós estivéssemos fazendo desenvolvendo a técnica do comprehensible input, mas por meio da nossa língua, né? Com esse auxílio, a nossa língua vai servir para que tenhamos acesso às imagens, né? Por isso que na primeira leitura é preciso que a gente tenha bastante cuidado e para que a gente tenha uma concentração razoável naquele texto e assim consigamos ter as imagens de modo bem claro diante de nós, para que, indo ao segundo texto, ao texto original, consigamos extrair e relacionar os signos aos seus significados. Por mais que a gramática não esteja bem consolidada até ali, né? A nossa gramática também não estava bem consolidada quando começamos a aprender a nossa língua materna. Então, essa nossa compreensão é facilitada ao sermos expostos à língua e ao seu significado, que é o que acontece em primeiro lugar, né, com o papai, mamãe, ou seja, a figura está ali, então a relação é imediata entre o signo e o significado. Então, esse é o segundo passo. O terceiro passo, né, que é importantíssimo, é voltar ao texto original e ler, reler diversas vezes, para que, aos poucos, aquelas imagens que já estão na nossa mente sejam correlacionadas aos signos que ainda são desconhecidos por nós. É como se estivéssemos indo do caminho da imagem para o signo, do significado para o signo, né? O que deve ocorrer, né, quando nós estamos aprendendo, mais ou menos deve ocorrer quando estamos aprendendo por meio do método natural, né? E assim, gradualmente, nós teremos um acesso maior à língua. Mas esse recurso, a meu ver, é um acréscimo também a todo esse aprendizado que se dá pelo método natural. Não é a aplicação do método natural em si e também não é digamos, a parte mais importante. Mas nós precisamos de outros recursos. Isso é interessante, isso torna a aprendizagem de uma língua muito mais interessante, né? Então, por exemplo, pegarei aqui a Eneida de Virgílio, né? E desejo, por meio dela, aprimorar o conhecimento que eu tenho do italiano. Então, este livro aqui, Poesia Clássica, que foi comprado na Itália, em que, de um lado, nós temos o texto em
latim, é o texto original, e de outro temos o texto em italiano. Então, em primeiro lugar, eu vou ler na língua que já me é mais familiar, no caso, o latim. E o texto vai se dar: Arma virumque cano Troiaeque primus saboris Italian fato profugus lauignaque veniti littora multiliteris actatus et alto vis superum saevae memorem nonis obiram. Certo. Vou parar aqui. E, é claro, essa leitura deve ser bem... Esse é um texto que eu já conheço, mas essa leitura deve ser bem atenta, né, para que entendamos o significado. Depois eu vou para o texto em italiano, a língua que eu desejo aprimorar em que eu desejo aprimorar o conhecimento. Armi canto l'uomo che primo dai lidi di Troia venne in Italia fuggiasco per fatto e alle spiagge, Lavinia e molti in terra e sul mare fu preda di forza divina per l'ira ostinata della crudele Giunone. Então, pararei aqui. E essas palavras que foram lidas no texto em italiano vão ser ainda revisadas várias e várias e várias vezes para que as imagens, né, que foram criadas em minha mente a partir da primeira leitura estejam bem consolidadas. É interessante fazer isso com diversas línguas que nós já conhecemos, porque assim nós podemos até retomar alguns aspectos destas línguas e aproveitá-las para o conhecimento, para aprimorar o nosso conhecimento das demais. O quarto passo, segundo o Ranieri, seria retornar ao texto no dia seguinte. Ou seja, eu li uma vez o texto, por exemplo, em português, e depois eu vou ler o texto em latim ou em alguma outra língua. E eu vou ler várias e várias e várias vezes. Neste caso, eu li o texto em latim, ok, entendi, fixei as imagens e agora eu lerei o texto em italiano várias e várias e várias vezes, né? De forma que aquela estrutura, aquelas palavras façam sentido para mim, né? O sentido não será pleno, né, em uma leitura só, então eu preciso ler e reler. E no outro dia eu vou ver o que ficou na minha mente de todo esse processo. E é bem interessante perceber que ao longo da aplicação desta técnica nós conseguimos memorizar mais e mais. Assim como eu disse no vídeo do Scriptorium, que há um benefício secundário, que é o desenvolvimento da nossa memória, também nesta técnica de leitura com a tradução, há um desenvolvimento da nossa memória. Nós vamos tanto ter mais familiaridade com o texto, ou seja, memorizar o próprio texto, o que é interessantíssimo, né? Memorizar o próprio texto. Poderia até ser um quinto passo aqui, a meu ver, mas também com a relação entre as palavras do texto e as imagens e os seus significados. Então, a partir desta breve explicação e compartilhando algo que eu estou estudando, né, eu acho que pode ter um vislumbre um pouco melhor sobre a participação, sobre o lugar em que tanto a gramática quanto a tradução podem ocupar ao longo do método natural, ao longo do desenvolvimento do método natural. Novamente, não são passos necessários, ou a gente pode falar, não são passos suficientes, mas eles são interessantes, né? São adições ao estudo, especialmente para que não caiamos no tédio, na monotonia com o estudo de línguas, ou seja, estou revisando o mesmo material sempre, né? Isso pode nos cansar um pouco, para que tenhamos um gostinho dessa alta literatura. E no caso da gramática, a meu ver, somente no nível intermediário e avançado, né?
E um conselho que eu dou, ou seja, de consultar uma gramática mesmo, um conselho que eu dou para os meus alunos é que eles façam a própria gramática. Então, ao longo do estudo, por exemplo, no meu caso, dando aula de latim do Família Romana, que é o primeiro livro do método que eu utilizo, Língua Latina per se Illustrata, ao longo deste estudo, eles já vão produzindo o próprio caderno, né? O resumo, um conspectus do que eles estão estudando. E aí eles colocam as novas regras que foram aprendidas e no futuro eles poderão aprofundar a partir deste caderno. Ou seja, olha, aqui está o que eu sei. Agora eu vou aprofundar no meu entendimento, né? Mas esse aprofundamento vai se dar no nível intermediário e avançado, a meu ver. E do ponto de vista da tradução, evitar, se queremos adquirir uma língua, se esta é a nossa finalidade, a tradução que volta-se muito mais para divulgar uma obra em outra língua, né? Na nossa própria língua, por exemplo. Mas utilizar, é claro, e há técnicas as quais eu desconheço, né, as técnicas de tradução. Este é um outro mundo, né? Nós estamos falando de coisas que são relacionadas, mas distintas, né? Há uma distinção entre as finalidades pelas quais nós estamos estamos consultando um texto. Tanto é que há muitas pessoas que traduzem vários textos de vários idiomas, mas não conseguem falar bem o idioma, não conseguem ter uma fluência no idioma. Isso acontece, né? O ideal seria uma relação entre ambos, mas nem sempre há. Evitando este entendimento de tradução, utilizá-la com duas finalidades e de duas formas. A primeira como uma adição ao desenvolvimento, à aquisição da língua, né? Ou seja, vou traduzir como um exercício a mais, para que eu tenha certeza de que bem entendi. Isso é bastante utilizado num método de grego chamado athenatse, o qual se utiliza do italiano para o ensino do grego, né? Mas muito mais, é claro, tendo contato com a própria língua grega. E, é claro, quem utiliza o athenatse, em geral, está dando uma aula em grego, né? Então, tem pode encontrar alguma dificuldade para superar esta barreira e é algo a ser realmente refletido, algo que causa muita dificuldade nos estudantes, né, com o qual eu mesmo tive uma grande dificuldade, até porque estudando um livro cujas explicações estão em italiano, para aprender o grego e também utilizando a minha própria língua, isso cria uma confusão. Mas há outros métodos, como o Logos, que utilizam diretamente e somente a língua grega, certo? E o outro entendimento, o outro modo de utilizar a tradução seria por esses 4 passos, em que, tomando uma obra bilíngue, nós conseguimos nos familiarizar com a estrutura da língua, com os sons daquela língua e com o significado de algumas palavras, mas um significado que não vai se dar com um intermediário, que vai ser a nossa própria língua ou alguma outra língua que dominamos, nossa língua materna ou outra língua que já adquirimos, mas diretamente entre a palavra na língua que queremos aprender e o significado, né? A realidade a qual ela aponta. E para isso nós teremos essa leitura na nossa língua, em voz alta, bem compreendendo. Depois, a leitura em voz alta na língua que queremos aprender. E, em terceiro lugar, reler até que aquele texto fique bem claro, né, considerando a nossa tradução. A gente pode voltar a dar uma olhada de vez em quando, mas não querer relacionar uma palavra com outra imediatamente, mas ler e reler o texto várias vezes, para que o que está acontecendo ali fique bem consolidado, certo? E, em quarto lugar, no outro dia ou depois de algumas horas, retornar ao texto e entender o que conseguir ter um raio-x, né, do que nós conseguimos reter ou não.
e também fazer um mapeamento do nosso progresso. Isso é algo bem interessante, né? Eu gostaria de deixar uma sugestão: aqueles que já estudaram latim, né, podem adquirir, e aqui não é uma promoção paga, é só que eu acho bem interessante, podem adquirir estes livros editados pela Escola Clássica do Instituto Hugo de São Vítor, os quais são bilíngues em latim e em grego. Aqui no caso do Novo Testamento, os Evangelhos, mas há outros livros de Platão, Aristóteles, Heródoto, do Antigo Testamento, no caso do Gênesis, né? Os quais são bem interessantes. Além disso, há várias coleções que são editadas no Brasil, como essa da editora Quirion, do De Magistro, de Santo Agostinho e de São Tomás de Aquino, são edições bilíngues. E aí nós podemos fazer este mesmo exercício, no caso aqui pelo português, ir ao latim, né? Isto é algo, dou este conselho aos meus alunos e deixarei este conselho e serei muito grato de poder ler alguns relatos, ler se já tentaste fazer isso, se funcionou ou não e por que achas que não funcionou ou que não funciona de modo geral. Mas este estudo a respeito das línguas e da aquisição de línguas tem me fascinado bastante nos últimos anos. Na verdade, eu sempre tive um fascínio bem grande pelas línguas, né? A primeira que eu estudei foi o inglês, por muitos e muitos anos, num curso regular, e não aprendi o inglês ali. Mas quando eu tive uma colega americana que veio morar no Brasil, aí sim eu aprendi o inglês. Depois, quando eu tive de ir para a faculdade, ler textos somente em inglês, assistir aulas, assistir a palestras, enfim, eu pude realmente adquirir a língua, né? Depois fui ao latim, ao italiano, ao alemão, ao grego, mas desejo ainda aprofundar o meu conhecimento em todas essas línguas, né? E hoje estou ministrando as aulas de latim, após um estudo feito com base nessas experiências que eu compartilho aqui, né? Por isso que eu as compartilho, mas gosto de ouvir e estou sempre estudando, né? Ou seja, buscando mais conteúdo para aprimorar nesses estudos e nas minhas próprias aulas, certo? Então, espero que este vídeo tenha contribuído com o teu conhecimento e até o próximo vídeo.